Você já parou para pensar no que existe além da linha do horizonte dourado das praias cariocas? O que acontece quando o turista fecha a câmera, quando o pôr do sol acaba e a música do quiosque silencia? Por trás da beleza que o mundo inteiro aplaude, existe uma cidade paralela invisível que respira ao som de tiros, buzinas, risadas nervosas e orações desesperadas. É o Rio de Janeiro que os cartões postais não mostram. E a pergunta é: você está preparado para atravessar essa fronteira? As ondas batem suavemente em Copacabana. Surfistas disputam espaço com crianças rindo na espuma. Vendedores ambulantes gritam: olha a água gelada, olha o mate, biscoito Globo. Mas basta virar uma esquina e subir algumas escadas improvisadas que a paisagem se transforma. As cores vivas dos guarda-sóis dão lugar a muros pichados, casas sem reboco, fios elétricos emaranhados como teias de aranha. O cheiro de maresia se mistura com o de esgoto a céu aberto. É um contraste brutal. Para cada sorriso de bronzeador na areia, há um olhar cansado em vielas que respiram luta. No alto de uma laje, um garoto observa os turistas pela mira de uma janela quebrada. Ele não aponta uma arma, ainda não, mas a vida já o apontou para um destino quase inevitável. Um dia eu vou descer e andar naquela praia sem medo de ser expulso. Ele sussurra para si mesmo, como se fosse uma promessa. Enquanto isso, lá embaixo, uma família de estrangeiros tira fotos, encantada com a paisagem. Eles não imaginam que a favela está a menos de 300 metros dali. É como se duas realidades vivessem separadas por um muro invisível. Um muro feito de desigualdade, de preconceito, de silêncio coletivo. E talvez o mais chocante não seja a pobreza em si, mas o fato de que ela se tornou parte do cenário, naturalizada. O Rio aprendeu a esconder sua dor atrás de palmeiras e coqueiros, mas as vozes das vielas ainda ecoam, mesmo que abafadas pelo som do mar. Imagine agora caminhar por uma viela de favela num dia de calor intenso. O sol castiga, o chão é quente, o barulho é de crianças correndo descalças, de funk ecoando em caixas improvisadas. O cheiro, feijão no fogo, suor, pólvora. Uma senhora, Dona Célia, segura um balde de água e comenta: esses gringos estão tudo lá embaixo, né? Pagando caro por cerveja, enquanto a gente aqui conta as moedas para comprar gás. O olhar dela não é de ódio, é de resignação. Um misto de orgulho por sobreviver e tristeza por nunca ser vista. Em outro canto, um jovem chamado Rafael ajeita a camisa surrada e diz: eu já trabalhei carregando cadeira de praia. Vi gente gastando R$ 200 em uma hora, o que eu não ganho em uma semana. Ele sorri, mas seus olhos entregam a revolta. Não é inveja, é a sensação de estar fora de um jogo onde nunca teve chance. Mas o que acontece quando esses dois mundos se cruzam? Quando o turista decide explorar o lado autêntico da cidade e sobe uma favela guiado por curiosidade? Ou quando o morador desce para trabalhar nos hotéis e sente na pele o olhar de desconfiança, como se carregasse consigo um estigma? Essa é a vida oculta do Rio. Um palco onde convivem luxo e miséria, esperança e medo, aplausos e silêncio. E cada esquina esconde uma história que poderia ser transformada em filme. Histórias de mães que perderam filhos para a violência, de jovens que escolheram a arte em vez do crime, de comunidades que criaram suas próprias leis para sobreviver. E é aqui que o documentário abre sua primeira ferida. As praias podem ser democráticas. Todos têm direito de entrar na areia, estender uma toalha e sentir o vento. Mas a vida real, essa não é compartilhada igualmente. Enquanto uns vivem o Rio como um paraíso tropical, outros sobrevivem como se estivessem em um campo de batalha diário. O contraste é tão forte que parece uma ilusão de ótica. Você olha para um lado e vê champanhe gelada em hotéis de luxo. Olha para o outro e vê baldes de água improvisados porque faltou encanamento. E ambos os mundos coexistem, separados apenas por alguns metros. E é assim que começamos essa jornada pelo Rio de Janeiro oculto. Um lugar onde a vida real não combina com as propagandas de turismo, onde a beleza convive com a tragédia. Mas essa é apenas a primeira camada. Se você quiser entender de verdade como essa cidade funciona, precisa ir além da areia dourada. Então continue comigo, porque no próximo capítulo vamos desmascarar
a economia falsa do turismo, e você vai descobrir como o dinheiro que entra não chega onde deveria. Se essa história já te prendeu, inscreva-se agora no canal para não perder os próximos episódios. O Rio tem segredos que podem mudar a forma como você vê o Brasil. Você já se perguntou para onde vai o dinheiro que os milhões de turistas despejam todos os anos nas praias do Rio de Janeiro? Para onde vai cada nota paga em hotéis 5 estrelas, cada ingresso comprado para o carnaval, cada cerveja vendida por 20 vezes o valor de uma padaria comum? A cidade que recebe navios de cruzeiro lotados e turistas com dólares no bolso é a mesma onde milhares de famílias contam moedas para comprar arroz e feijão. Como é possível que a capital mundial do turismo viva cercada por tanta pobreza? O som da música eletrônica explode de um bar em Ipanema. Copos de vidro tilintam, garçons correm entre mesas luxuosas, turistas brindam "Cheers", saúde. O cheiro de perfume importado mistura-se ao da comida cara, frutos do mar servidos em pratos decorados como obras de arte. Um homem, de terno leve e sorriso seguro, ergue a taça e diz: "O Rio é o paraíso, meu amigo. Aqui dinheiro compra felicidade." Mas a cena corta para alguns metros dali. Uma rua estreita, cheia de vendedores ambulantes, camisas do Brasil, sandálias falsificadas, óculos escuros que custam menos do que a ponta de uma garrafa de vinho na orla. Um rapaz, com suor escorrendo pela testa, segura uma caixa de isopor e grita: "Água gelada, 3 por 10. Leva aí, chefe, tá no precinho." O turista ri, compra, tira uma foto e segue. O ambulante respira fundo. Com sorte, vai levar para casa o suficiente para comprar o pão da manhã. Esse é o jogo invisível. Enquanto bilhões circulam pela cidade, quase nada desce para as mãos que realmente carregam o peso do turismo. No auge do carnaval, as arquibancadas do sambódromo explodem em luzes e cores. Milhares de pessoas gritam, dançam, aplaudem. As câmeras do mundo transmitem o espetáculo em alta definição, mas poucas pessoas sabem que muitos dos trabalhadores que costuram as fantasias dormem em barracos improvisados, trabalhando dia e noite, sem contrato, recebendo apenas promessas. No fim você vai ganhar, dizem os chefes. E no fim, quase sempre, o que sobra é frustração. Um depoimento ecoa: "Eu passei 3 meses colando lantejoulas, 3 meses sem ver meus filhos direito. No dia do desfile chorei de emoção. Mas quando fui cobrar, me deram metade. Disseram que o resto viria depois. Nunca veio." Essa é a economia falsa. Um palco iluminado onde o dinheiro circula como mágica, mas nunca chega a quem ergue o espetáculo. É como se houvesse um funil. Na ponta de cima, dólares, euros e reais caem em abundância. Na ponta de baixo, quase nada pinga para o povo que cozinha, carrega, limpa, costura. Imagine a cena de um grande hotel em Copacabana. Os hóspedes chegam em carros pretos, malas de couro brilhando sob o sol. Recepcionistas de uniforme impecável sorriem, com a postura treinada. Mas nos bastidores, empregados trabalham 12 horas seguidas, recebendo menos do que uma diária paga por um quarto. O cheiro de mofo no depósito de roupas de cama contrasta com o aroma de lavanda que perfuma as suítes de luxo. E há ainda o peso da humilhação. "A senhora pode me trazer uma toalha extra?" pergunta uma turista. "Claro, senhora", responde a camareira mesmo exausta. Ela sorri, mas por dentro pensa: "Essa toalha custa mais do que eu ganho num dia inteiro." A cada esquina, o mesmo dilema. O Rio parece rico, mas é uma riqueza que escorre para fora. Grandes empresários lucram, investidores estrangeiros retiram milhões e os moradores locais recebem migalhas. Essa é a cruel contradição. O paraíso que se vende para o mundo é construído em cima de uma base frágil e desigual. Mas talvez o maior choque esteja nas favelas que viraram ponto turístico. Sim, você ouviu certo. Morros onde falta saneamento básico, onde crianças crescem cercadas por violência, são vendidos como experiência autêntica para estrangeiros. Agências cobram caro por tours guiados em vielas onde moradores nunca viram um centavo desse lucro. O turista fotografa, posta no Instagram, ganha curtidas. O morador continua sem luz confiável, sem escola decente, sem esperança. "Eles olham pra gente como se fosse zoológico", diz Rafael, jovem guia local que tenta resistir ao estigma.
Eu só quero que enxerguem que aqui tem gente de verdade, não atração turística. E aqui surge a pergunta que ecoa: até quando a economia do turismo será um espetáculo de ilusão? Até quando o Rio vai vender felicidade enquanto sua própria gente é esquecida? O som do mar continua batendo, indiferente. As ondas não sabem de quem é o lucro, nem quem chora de fome. Mas o espectador precisa saber. E agora, depois de atravessarmos essa realidade, fica uma dúvida incômoda. Se o dinheiro não chega às mãos certas, quem realmente ganha com o turismo carioca? Essa resposta está escondida no próximo capítulo, onde vamos explorar o lado proibido da cidade, territórios onde a lei do turismo não entra e onde a sobrevivência dita as regras. Se essa revelação já te fez pensar diferente sobre o Rio, inscreva-se e continue acompanhando. Ainda há segredos mais profundos esperando por você. O que existe além do brilho das luzes de Copacabana? O que acontece nas ruas estreitas onde nem o GPS se arrisca a entrar? O Rio de Janeiro tem territórios que não aparecem em guias turísticos, zonas onde a lei oficial não vale nada e a sobrevivência se torna a única regra. São lugares temidos por muitos, mas habitados por milhares que não tiveram escolha. Você já se perguntou como é viver em um lugar onde a esperança disputa espaço com o som dos tiros? Onde uma criança aprende mais cedo a se esconder atrás de um muro do que a brincar livremente? Esse é o lado proibido da cidade. O som é sempre o mesmo. Motos acelerando nas vielas, rádios chiando com vozes metálicas, o estalo seco de fogos de artifício que não celebram vitória, apenas avisam que a polícia está chegando. O cheiro de comida simples, arroz, feijão, frango frito, se mistura ao de pólvora, a fumaça que escapa de barracos de madeira. As cores das roupas penduradas nos varais contrastam com o cinza dos becos. Aqui, o cenário é de um filme de guerra, mas sem exército oficial. Fica quieto, não olha para cima, sussurra uma mãe para o filho pequeno, enquanto o som de tiros ecoa ao longe. Mas por que, mãe? Porque aqui, perguntar demais pode custar a vida. Nessas áreas, o poder não está nas mãos do governo. Está nas mãos de quem carrega armas pesadas e dita as regras. Um jovem de boné, olhar duro, vigia a esquina. Ele não tem mais de 17 anos. O suor escorre, mas sua expressão é fria. Aqui, a gente é a lei. Quem respeita, vive. Quem não respeita, desaparece. E, no entanto, é nesse mesmo espaço que pulsa a vida. Crianças jogam bola com bolas de meia, risadas explodem entre becos, mulheres se unem para organizar festas juninas improvisadas, jovens sonham em virar MCs ou jogadores de futebol. É a contradição absoluta. A favela é medo e esperança, dor e coragem, injustiça e redenção. Um turista curioso, guiado por alguém que promete mostrar a verdadeira cidade, sobe até uma dessas comunidades. Ele fotografa murais coloridos, crianças sorrindo, a vista panorâmica que mostra a beleza do mar ao fundo. Mas o que sua câmera não capta são as marcas de bala nas paredes, os olhares desconfiados, as histórias nunca contadas. Para ele, aquilo é exótico. Para quem vive ali, é sobrevivência diária. Um morador resume: eles vêm aqui, tiram foto, descem e vão dormir no hotel 5 estrelas. A gente fica. E a verdade é que essas zonas esquecidas são sustentadas pelo mesmo turismo que vende o Rio como paraíso. O turista aplaude o samba, mas esquece que muitos dos ritmistas ensaiam em áreas dominadas por facções. O espectador vibra com as imagens do Cristo Redentor, mas não vê que há comunidades inteiras vivendo sem saneamento básico aos pés daquela estátua que simboliza a esperança. À noite, o clima muda. O silêncio é cortado por motos subindo a ladeira, lanternas acesas, olhos atentos. O morador fecha a janela, apaga a luz, reza em voz baixa: que Deus proteja a gente hoje. O coração dispara. Qualquer barulho pode ser um sinal. Qualquer sombra pode ser ameaça. A vida nessas zonas proibidas é uma roleta russa. Cada dia vivido já é uma vitória. Mas, dentro desse caos, surgem histórias de resistência. Professores que dão aula em bibliotecas improvisadas, mães que formam grupos para proteger seus filhos do aliciamento, jovens que, apesar do medo, escolhem pintar murais em vez de segurar armas. São lampejos de esperança em meio ao proibido, pequenas faíscas que insistem em não apagar. O paradoxo é cruel. Para o turista, essas áreas são um mistério perigoso. Para os moradores, são lar.
E a pergunta que fica é: quem realmente tem o direito de chamar esse espaço de proibido? Quem olha de fora ou quem luta para sobreviver por dentro? O lado proibido do rio é um segredo mal guardado. Todos sabem que existe, mas poucos têm coragem de encarar. E talvez seja justamente nesse abismo entre a cidade do cartão postal e a cidade da guerra que se esconde a verdadeira identidade do Rio de Janeiro. Mas essa história não termina aqui, porque além da pobreza e da violência, existe algo que surpreende e até choca quem ousa mergulhar mais fundo. Tradições, costumes e hábitos que parecem surreais para o olhar estrangeiro. Se você quer descobrir como essas práticas revelam uma face inesperada do Rio, inscreva-se e continue acompanhando. O próximo capítulo vai expor os choques culturais que fazem dessa cidade um dos lugares mais fascinantes e contraditórios do mundo. Você já se perguntou como é possível que uma mesma cidade reúna tanto luxo, pobreza, violência e ainda consiga criar rituais que parecem saídos de um outro mundo? O Rio de Janeiro não é apenas feito de praia, samba e futebol. Existe um conjunto de tradições, costumes e hábitos que, para quem nasce aqui, podem parecer normais, mas para quem chega de fora soam como algo bizarro, surreal, quase inacreditável. São choques culturais que, ao mesmo tempo, encantam e assustam, e é nessa mistura que o Rio revela sua verdadeira alma. Logo cedo, o som é de tambores que ecoam das praças. São terreiros improvisados, velas acesas, oferendas no mar, garrafas de champanhe quebradas contra pedras, flores brancas boiando nas ondas. Para muitos estrangeiros, é uma cena incomum, pessoas vestidas de branco conversando com entidades invisíveis cantando em coro, pedindo proteção. Quem são eles? Pergunta um turista intrigado. São filhos de santos. Estão pedindo bênção para o ano novo. O estrangeiro fotografa, mas não entende. Para ele, parece magia. Para quem vive no Rio é fé, tradição, identidade. Nas favelas, outra cena chama a atenção. Um enterro que parece festa. Bandeiras erguidas, bateria de escola de samba tocando, amigos dançando ao redor do caixão. É luto e celebração no mesmo espaço. Lágrimas se misturam a sorrisos, dor se mistura a ritmo. É a crença de que a vida não termina com a morte e de que a despedida deve ser feita com música. Aqui a gente chora sambando, diz uma senhora, enxugando o rosto com um lenço colorido. Mas nem tudo é alegria. O Rio também guarda tradições que parecem cruéis. A guerra de espadas no interior, os rituais de coragem nos morros, as provas que jovens enfrentam para serem aceitos em grupos. O medo aqui também é um costume. E cada escolha de quem vive nessas áreas é uma batalha entre sobreviver ou ser engolido pela pressão social. Os contrastes seguem. Enquanto em bairros nobres é comum ver jantares com vinhos franceses e roupas de grife, nas ruas populares, o churrasco de esquina é rei. Carne barata no espeto, farofa simples, cerveja quente dividida entre amigos. O cheiro de carvão queimando se mistura ao riso alto, a música que sai de caixas de som arranhadas. O turista que prova se espanta. Isso é delicioso, o morador responde com ironia. Aqui a gente faz festa até com pouco. É o jeito de não desistir, e existem hábitos ainda mais intrigantes, como o jeitinho carioca, essa habilidade quase mágica de improvisar soluções onde não há recurso algum. Um fio de eletricidade puxado de um poste, um ônibus lotado que vira palco de vendedores de bala, uma praia que se transforma em sala de reunião improvisada. O estrangeiro vê bagunça, o carioca vê sobrevivência. As roupas também contam histórias. O estrangeiro estranha quando vê homens sem camisa em qualquer lugar, mulheres de biquíni andando pelas ruas próximas à praia como se fosse normal. Para quem vive em outras culturas, isso parece falta de etiqueta. Para o Rio, é naturalidade, é calor, é liberdade. E a expressão no rosto das pessoas reforça isso. Sorrisos abertos, gírias que parecem música, uma energia que mistura ousadia e desconfiança. No carnaval, o choque atinge o auge. Milhares de corpos se misturam nas ruas. Fantasia, suor, purpurina grudando na pele. Estranhos se abraçam, cantam, dançam juntos como se fossem velhos amigos. É uma explosão de cores, cheiros, sons, sensações. Mas, ao mesmo tempo, é o espaço onde muitos também sentem medo,
furtos, brigas, assédio. Para uns, a festa é libertação. Para outros, é humilhação. É o rio no seu estado mais puro, belo e perigoso ao mesmo tempo. E ainda existem hábitos que parecem saídos de um roteiro surreal. Pessoas que guardam dinheiro dentro de imagens de santos. Crianças que aprendem a dançar samba antes de falar direito. Torcedores que fazem promessas a estátuas que sobem morros descalços carregando cruzes em agradecimento por um gol marcado no Maracanã. É religião, é paixão, é sobrevivência transformada em tradição. O rio não pede licença para ser compreendido. Ele se impõe. Ele obriga o visitante a sentir, a viver, a se chocar. O que para uns é estranho, para outros é motivo de orgulho. E é nesse choque que o rio cria sua identidade única. Uma cidade onde o surreal é cotidiano e onde o que parece loucura é, na verdade, a mais pura forma de resistência. Mas essa história ainda não acabou, porque além de tradições estranhas e costumes fascinantes, o rio guarda segredos de beleza que vão muito além do cartão postal das praias. Se você quer descobrir cenários que poucos conhecem, continue acompanhando. No próximo capítulo, vamos explorar as maravilhas além do cartão postal. Lugares que revelam um Rio de Janeiro tão impressionante que parece inventado. E se eu te dissesse que o Rio de Janeiro guarda segredos que nem os próprios cariocas conhecem? Que por trás da imagem óbvia das praias mundialmente famosas, existem florestas escondidas, trilhas secretas, cachoeiras que parecem saídas de um filme e miradouros que fazem qualquer coração disparar? Você já imaginou descobrir um rio que não aparece nas propagandas de turismo, um rio que parece inventado, mas é real? Essa é a face mágica da cidade, as maravilhas além do cartão postal. No coração da metrópole, onde o barulho de buzinas domina, ergue-se um silêncio inesperado, a Floresta da Tijuca, um oceano verde dentro de uma das maiores cidades do planeta. O som aqui é outro, pássaros cantando, folhas secas estalando sob os pés, o vento carregando o frescor da mata. O cheiro é de terra molhada, de flores escondidas entre galhos, de natureza respirando dentro da selva de pedra. Um guia olha para cima e aponta. Tá vendo ali? É o pico da Pedra da Gávea. Quem sobe lá nunca esquece. O turista arregala os olhos já cansado só de imaginar a subida. Mas quem se arrisca tem recompensa. Uma das vistas mais impressionantes do mundo, onde o mar e a cidade se encontram em um cenário que parece pintura. E não é só isso. Existem cachoeiras escondidas, como a Cachoeira do Horto, que surge em meio às árvores como um portal para outra realidade. A água cai gelada, batendo na pele como agulhas de frescor, enquanto crianças mergulham e turistas descobrem que o rio não é só calor, mas também refúgio. Aqui eu esqueço do mundo lá fora, diz uma jovem sorrindo enquanto a água escorre pelos cabelos, mas talvez o mais impactante sejam os miradouros secretos, lugares onde o pôr do sol pinta o céu de laranja, roxo e dourado, e a cidade se deita aos pés de quem ousa subir. O mirante Dona Marta, por exemplo, revela o Cristo Redentor de frente, iluminado contra a noite que avança. Casais se abraçam, fotógrafos disputam espaço, moradores apenas param e respiram. É como se ali, por um instante, o rio parasse de ser caos e se tornasse poesia. Há também a Pedra do Telégrafo, famosa pelas fotos de quem se pendura em sua borda como se estivesse suspenso sobre o abismo. Para os mais corajosos, é adrenalina. Para os menos ousados, é truque de câmera. Mas para todos, é espetáculo. Parece mentira, mas é real, comenta um visitante, rindo entre nervosismo e encantamento. E, no entanto, o que impressiona não é só a natureza. O rio também guarda joias culturais escondidas. Bibliotecas históricas no centro, igrejas barrocas preservadas, mercados populares onde se encontra de tudo, do tempero mais raro ao sorriso mais sincero. É nesses lugares que a cidade mostra que sua grandeza não está apenas nas paisagens, mas também nas histórias. Imagine caminhar pelo Real Gabinete Português de Leitura. As estantes sobem como catedrais de madeira, os livros respiram história e os vitrais deixam a luz entrar como em um templo sagrado. É um mergulho no passado, escondido em meio ao presente. Agora imagine perder-se no mercado de São Cristóvão, onde o cheiro de carne na brasa se mistura ao som do forró, as risadas,
as cores das barracas. Para o turista, é confusão. Para o carioca, é lar. Mas o rio não para aí. Existem grutas escondidas nas montanhas, trilhas que levam a praias desertas, cavernas onde o silêncio é cortado apenas pelo som do mar batendo nas pedras. São pedaços de paraíso que resistem ao olhar invasivo do turismo em massa. Quem descobre, guarda como segredo. Quem vê, nunca esquece. E é nessa contradição que o rio se revela novamente. Enquanto o mundo inteiro corre para as areias lotadas de Copacabana e Ipanema, o verdadeiro espetáculo acontece longe dos flashes, em vielas culturais, em florestas urbanas, em cachoeiras escondidas. O Rio é uma cidade que se dá em camadas. Mostra uma face para quem olha rápido e outra, muito mais profunda, para quem ousa explorar. Mas aqui fica a pergunta: por que esses lugares continuam escondidos? Será proteção? Ou será mais uma forma de desigualdade, onde apenas alguns têm acesso às maravilhas secretas? O que é certo é que essas joias revelam a grande verdade. O Rio é muito mais do que o cartão postal vendido ao mundo. Ele é um universo inteiro de histórias, de paisagens, de emoções. E ainda há um último choque para revelar. Porque por mais que o Rio encante, por mais que esconda segredos belíssimos, sua maior contradição está no contraste entre a ilusão vendida e a realidade vivida. O Rio de Janeiro é um palco. À primeira vista, o espetáculo é deslumbrante. Praias douradas, corpos bronzeados, samba, carnaval, alegria estampada em cada esquina. Mas basta atravessar a cortina que separa a orla do morro, a avenida iluminada do beco escuro, para perceber que o show tem bastidores dolorosos. O contraste é brutal. A mesma cidade que vende felicidade em outdoors e pacotes turísticos é a que chora em silêncio a perda de filhos, a que convive com a dor de trabalhar duro e não colher frutos, a que aprende a sorrir mesmo, sem saber se terá o que comer no dia seguinte. Essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir. O Rio é ao mesmo tempo paraíso e inferno, sonho e pesadelo, beleza e ferida aberta. E talvez seja justamente isso que o torna tão humano. Porque aqui, cada sorriso carrega lágrimas escondidas. Cada vitória é conquistada contra todas as probabilidades. Cada música de alegria nasce do mesmo chão onde tantas histórias de dor foram enterradas. Um morador da favela resume em poucas palavras: eles veem o Cristo de braços abertos. A gente vê esses mesmos braços tentando abraçar uma cidade que se recusa a se unir. A pergunta que ecoa é simples, mas perturbadora. O que é o Rio de verdade? É o postal brilhante que o mundo inteiro aplaude ou é a luta silenciosa que pulsa atrás dele? Talvez seja os dois. Talvez seja impossível separar. Mas o que não dá para negar é a lição que essa cidade deixa para quem tem coragem de olhar fundo. A vida não é feita apenas do que os olhos querem ver. É feita daquilo que muitos preferem ignorar. E aqui está a virada. O Rio nos ensina que não adianta fugir da realidade, que a beleza só é completa quando encaramos a dor, que só existe luz porque há sombra, que só entendemos o valor da esperança quando sentimos o peso do desespero. Então, quando você olhar para o mar de Copacabana, lembre-se também das ondas que batem contra as pedras da favela. Quando aplaudir o carnaval, pense nas mãos calejadas que costuraram cada fantasia. Quando admirar o Cristo Redentor, lembre-se de que ainda existem braços humanos pedindo por redenção. O Rio é um espelho da vida. Nos mostra que toda beleza carrega cicatrizes, que todo sorriso pode esconder luto e que todo paraíso só é verdadeiro se tiver coragem de encarar seus próprios fantasmas. E agora eu te pergunto, quantas outras cidades do mundo também escondem segredos por trás da sua beleza? Quantas vezes você mesmo já acreditou em uma ilusão sem enxergar a realidade? Essa é a reflexão que fica, não só sobre o Rio, mas sobre a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Se essa história mexeu com você, não pare aqui. Inscreva-se no canal, porque ainda temos muitas outras verdades ocultas para revelar. Cada episódio é um mergulho em lugares que parecem um sonho, mas escondem realidades que podem mudar a forma como você enxerga a vida. O Rio de Janeiro é só o começo, e a próxima história pode ser a que vai transformar sua maneira de ver o mundo para sempre.